uma vez que o dado está dentro, tá? Ele está dentro do Data Warehouse, a gente vai utilizar o DBT, e eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como utilizar esse cara, para vocês terem uma ideia da magnitude dele. Então, vocês vão ver que dentro lá do meu repositório, do repositório que eu mostrei para vocês agora, a gente vai ver que tem uma pasta de DAGs, e dentro dessa pasta de DAGs tem uma pasta chamada DBT, ou seja, o meu projeto de DBT está dentro da pasta de DAGs. Então, o que acontece? Se eu vier aqui, o que eu preciso ter no DBT, tá? Eu preciso instalar o DBT, então eu deixei aqui já a instalação do DBT para vocês, tá? Aqui eu preciso ter um arquivo de profile que faz a conexão, nesse caso, com o Google, tá? E o DBT trabalha com o conceito de modelos. A gente tem alguns outros workshops e conteúdos no Engenharia de Dados Academy sobre isso, então a ideia não é focar no DBT aqui, mas é mostrar para vocês como que a gente integra os seus projetos de DBT dentro do Airflow com um esforço zero, tá? E integra isso de forma de reação. Então, dentro do DBT, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar arquivos SQLs que vão fazer alguma coisa em cima deles. Dentro do DBT, nós não temos insert, update ou delete. São somente select statements, tá? E os select statements, basicamente, o que eles fazem? Eles materializam uma informação. Então, a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, tem um arquivo chamado source.yaml. Esse arquivo basicamente fala, olha, você tem um arquivo fonte e a tabela usuário e payments. Então, aqui eu já sei que tem dentro do dataset AWS HQ, tem uma tabela de usuário e de pagamentos. Beleza. Agora, eu venho na tabela de usuário e o que eu faço? Eu estou fazendo uma query, deixando esses dados mais bonitinhos aqui. Né? Então, eu estou falando o seguinte, olha, vai lá na tabela de fonte, né, usuário, e aí você vai fazer o quê? Vai concatenar o nome, vai transformar esse cara em data, vai transformar esse cara, vai trazer um tempo de escrita, enfim, e qual a forma que você quer materializar esse resultado? Eu quero materializar ele em forma tabela, ou eu quero materializar em forma view, ou eu quero materializar em forma incremental, e assim por diante. Existem várias formas de você fazer isso. Eu fiz isso para o usuário e fiz isso para pagamento também. Paulo, o Dataform vem do DBT, tá? Então, sim, exatamente isso. E olha só que legal agora, prestem atenção. Transactions, tá vendo? Olha o que o Transactions faz. Ele consulta o ref de Hub Users, ou seja, eu estou fazendo uma referência com a tabela de usuário e uma referência com a tabela de pagamentos. Tá, Luan, mas por que você está fazendo essa referência? E aí, cara, que vem uma coisa muito legal. Se eu vier aqui dentro do terminal, né? Então, se eu pedir, por exemplo, por esse cara, dentro do terminal, executar esse comando, né? Então, eu vou executar todo esse meu pipeline. Então, eu venho aqui e dou dbt run. Só isso. O que ele vai fazer? Ele vai olhar os modelos, vai passar a query, vai verificar se está tudo certo e vai processar esse cara. Beleza, depois que ele processar esse cara, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que ele vai fazer aqui e que pode ficar publicado no Airflow, pode ser publicado em vários outros lugares diferentes e assim por diante. Uma hora que ele termine aqui, eu posso servir a parte de lineage dele. Então, ele gera ali uma interface que eu posso olhar esses dados. Então, eu posso utilizar um comando chamado docserve, que ele vai servir esse documento para mim. Então, eu posso vir aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora. O comando é docsgenerate, dbt docsgenerate, está na documentação. E depois dbt docsserve, para servir esse cara, tá? E aí, olha só que legal o que ele vai fazer. Ele vai servir essa documentação para você, cara. E olha só que lindo isso aqui. Você tem uma documentação do seu projeto, tá? E aqui a gente só está arranhando a superfície. Tem várias coisas que você pode fazer aqui no DBT. Mas uma das coisas mais lindas é você vir aqui e você consegue ver o quê? A lineage do seu pipeline como um todo, né? Então, se, cara, a fonte de dados é o AWS HQ Payments e Users, daí eu fiz uma tabela melhorada de Hub Payments, e posteriormente a isso eu criei uma tabela de transação que está ligada a esse cara. Então, eu consigo ter todo esse lineage da informação